salve, galera antenada! Estamos começando mais um Antenados na Geral, aqui pela Boas Novas, e sempre um prazer, uma alegria ter a sua companhia, a sua sintonia aqui pela Boas Novas, que tem sempre um conteúdo muito bacana aí para a sua vida. E no nosso Antenados, sempre um tema, um assunto, um debate, uma conversa, uma reflexão que faça parte, que contribua aí para a sua vida. Estamos só começando o Antenado Geral de hoje. E para começar o nosso Antenados, temos vários convidados muito legais. Ele é pastor-presidente da Igreja Vida e Comunhão em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, Carlos Portela. Uma honra, um prazer tê-lo você aqui, Carlos. Boa tarde, Lincoln. Boa tarde, pastores. Boa tarde, telespectador. É muito bom estar aqui nessa casa de volta. É sempre um prazer. E com um tema hoje maravilhoso, quente. O tema é muito quente, Quero mandar um abração aí para todos os telespectadores, em especial para a Zona Oeste, para o povo da Igreja Vida e Comunhão, que está em festa. Essa é uma semana de festa da igreja e vai ser glória. Que bênção. Ele é pastor da Igreja Comunidade da Cruz, é teólogo e músico, meu amigo Del Cordeiro. Uma honra tê-lo aqui, Del. Salve, salve, Lincoln Lira. Salve, salve. Prazerzaço estar aqui com você, meu irmano, e felizão por tudo que Deus tem feito aí na tua vida. Amém. E também um prazer poder falar sobre esse tema aí que, embora seja o capiroto, o inimigo, né? A gente tem que falar um pouco também sobre o que a Bíblia fala sobre esse personagem tão importante. Quer dizer que o negócio hoje é quente. O negócio hoje é quente. Mas é talvez um fogo mais estranho aí. Ele é pastor do Ministério Profético Rujo Leão e conferencista Tiago Pitinini. Um prazer tê-lo aqui, Tiago. Uma vez você acerta meu nome. Pitinini. Olha, prazerzão estar aqui com todos vocês mais uma vez aqui no Antenados. Falar de um tema bastante relevante, né? Que ainda existe muito misticismo, né? Em volta desse tema. E parafraseando aqui o pastor Carlos, o tema é quente porque o bicho vem de um lugar quente, né? Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos dar sabedoria para edificar a vida de todos os telespectadores. O nosso tema hoje, que foi muito comentado no sentido de criar uma expectativa para você que nos assiste, tem a ver com o diabo, com Lúcifer, com o inferno, que é um assunto assim muito atual, porque existem até tendências no nosso meio hoje de não acreditarem nesse tipo de citação bíblica. Eu começo exatamente com essa provocação à reflexão. O que a Bíblia diz sobre Satanás? Começar mais bonito aqui, pastor Carlos. Então, o Satanás, na verdade, ele era conhecido como um anjo de luz. Ou seja, um ser criado por Deus para adorar a Deus, para estar submisso à vontade de Deus. Mas, segundo a palavra de Deus, ele quis ser igual a Deus. Ele disse: subirei ao céu, até as mais altas alturas, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, naquele momento, dá-se a queda. O ato em si depois veio que Deus consuma, retirando dele aquele brilho que ele tinha, não é, de um ser de luz, transformando em um ser inferior. Nós, muitas das vezes, temos nomes para Satanás, diabo, capiroto, mas verdade é que ele é um ser inferior hoje, que a Bíblia diz que no final dos tempos, ele que atemoriza tanto, que causa tanto pavor, olharemos para eles, nós os salvos, e diremos: é esse o varão que atemorizava e fazia tremer as nações? Ou seja, ele é um ser inferior. Porém, quando o homem da legalidade, através do pecado, ele atua, e isso causa uma desgraça muito grande. Então, quando a Bíblia em João vai dizer que ele veio para matar, roubar e destruir, ele tem esse poder na vida daquele que não tem Cristo. O que tem Cristo, a palavra diz que aquele que é do Senhor, o maligno não pode tocar. Então, fazendo uma síntese, dando uma resumidazinha para a gente esticar o assunto, o diabo é um ser caído, sem chance de recuperação nenhuma. Há uma crença, uma linha de crença que diz que o diabo será perdoado. Há uma linha de crença que diz que o diabo será perdoado um dia, assim como o ser humano também tem essa capacidade, mas não é verdade. Uma outra linha que tem caminhado também é de que ele não existe. O Lincoln colocou bem, e essa, na minha opinião, é a mais perigosa de todas, porque ela aponta para um caminho de perdição. Porque se o diabo não existe, o inferno não existe. Se o inferno não existe, como diria uma banda da minha época, ou da nossa,
o céu é só uma conversa, eu tenho pressa, vamos nessa. Na verdade, não é bem por aí. O céu não é uma conversa, o céu é uma realidade, o diabo existe, ele é um ser que atua no mundo espiritual, tem os seus anjos que ele convenceu, que caíram com ele, não é? E ele será julgado, já está determinado o fim dele, e nós em Cristo teremos a vida eterna, enquanto aqueles que fazem a vontade do diabo são chamados de filhos do diabo, e esses terão um castigo eterno. Eu não vou fazer advogado do outro lado, não. Advogado, né? Mas estava vendo alguns comentários, tanto ontem, né, e hoje, assim, de versões bíblicas que não comprovam a versão Lúcifer, né? De que a Bíblia no hebraico chama de estrela da manhã, e que é o mesmo termo que é usado que Jesus, para a volta de Jesus, no livro de Apocalipse. Eu sei que os reformados não gostam de falar nesse assunto, mas qual é a tua opinião, Del? Lincoln, a palavra... Você é universalista? Não. A palavra Lúcifer, ela vem do latim. Então a Vulgata Latina vai ter lá a palavra Lúcifer, né? Na tradução da Vulgata. Você pode explicar para a galera o que é a Vulgata? A tradução de São Jerônimo, né? Que Constantino pediu para que a Bíblia fosse traduzida, e Jerônimo foi a pessoa escolhida e tinha uma base no latim para que a Bíblia fosse traduzida, e é a principal fonte das versões, da maioria das versões bíblicas que a gente usa. Perfeito. Mas já existem versões hoje que vão direto ao hebraico e começam a colocar em xeque algumas tradições que não seriam oriundas da passagem pelo latim, inclusive do Novo Testamento em grego. Perfeito. Porque também existem ajustes em relação a esse grego, porque a tradução mais original seria o hebraico e até o aramaico, que é inclusive uma língua morta, né? E esse nome Lúcifer lá parece que não tem. Mas desculpa, eu te interrompi. Não, perfeito. O comentário foi perfeito. Mas a vulgarização desse nome Lúcifer ser o nome do diabo, de onde vem esse negócio? Alguns pais da igreja, alguns dos primeiros pensadores da fé cristã, assumiram essa palavra da versão da Vulgata e utilizaram ela como o nome do diabo, o nome que se chamava Satanás, o adversário, seria Lúcifer, mas não é. É a estrela da manhã. Isso também vem de assumir-se que naquela passagem de Isaías 14, o texto se refere de fato a Satanás. Perfeito. Quando, na verdade, numa tradução literal, numa leitura literal daquele texto, ele está falando do rei da Babilônia, e não de um ser angelical. Assume-se que profeticamente ali, num determinado momento, aquela linguagem... Isso é uma metáfora, né? Metafórica fale sobre Satanás. Assume-se isso, né? Mas isso não é um consenso entre os teólogos, isso nunca foi um consenso, e gera uma crise aí interpretativa, né? Só que no Novo Testamento você vai ver referências a Satanás, você vai ver referências ao adversário, ao inimigo, você vai ver referências à queda dele, você vai ver várias referências. A Bíblia te dá um suporte para você acreditar que ele era um anjo que caiu, ok? Mas não que o nome dele era Lúcifer, tanto que depois o termo estrela da manhã vai ser usado por Jesus. E o mais interessante é que na tradução, no Apocalipse, quando Jesus fala, não existe uma crise de interpretação. Jesus fala, é o próprio Cristo que diz que ele é a estrela da manhã, né? Sou a estrela da manhã. Então, é complicado eu atribuir um termo, né? Como as pessoas têm medo de falar de Jesus como estrela da manhã, elas falam, não, esse é o nome do diabo, não sei o quê. Não, é complicado eu assumir isso como o nome de Satanás, se Cristo faz referência a esse termo, dizendo que ele é. Mas, na verdade, o próprio diabo é chamado no Novo Testamento de príncipe. Príncipe, não é, das trevas. Então, quer dizer, acho que as pessoas não precisam ter a preocupação. Exato. Do fato da comparação. Porque a terminologia metafórica pode ser a Bíblia fala muito pouco sobre a pessoa desse Satanás. Eu queria fazer a Bíblia fala muito das obras, né, do sistema que ele criou. Agora, Tiago, deixa eu só te interromper, deixa eu só ler esse texto, que é o texto que o Del comentou, de Isaías 14, que diz assim: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte,
Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Deus respondeu a tal declaração da seguinte forma: contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Que é o texto que Del e Carlos também comentou, de Isaías 14, que é uma citação ao reino da Babilônia, né? Mas, por favor. Essa história de Lúcifer, ela é um pouco mais abrangente, porque, na verdade, Lúcifer, ele foi um bispo católico da região da Sardenha. E, na época do início da Inquisição, ele foi extremamente contra, e principalmente contra o arianismo, do qual São Jerônimo era um dos representantes. São Jerônimo, quando ele traduziu a Vulgata, essa rixazinha, a briga, a rixa foi tão grande, né, foi tão intensa, que ele foi deportado, mandaram ele para um lugar bem distante, ele ficou preso. E quando São Jerônimo ele faz a tradução da Vulgata, ele, numa atitude de rixa, né, ele coloca ali no lugar de Estrela da Manhã a palavra Lúcifer, né? E existe lá na Sardenha a igreja de São Lúcifer. Dia 20 de maio é o dia do santo Lúcifer, né? Existe também a ordem dos luciferianos. Então, é uma questão de tradução, né? Foi uma briga que teve, e para provocar, né, para demonizar essa figura de Lúcifer, que era um bispo da Igreja Católica, foi colocado esse termo, né? Mas a gente sabe que é apenas uma palavra, é apenas uma questão de tradução, e na verdade Lúcifer, Satanás e o diabo não é um nome, tudo isso são adjetivos, né? Quando você fala Satanás, você não está falando do nome do anjo caído, você está falando de um adjetivo, porque Satanás é adversário. Se você for ver no Novo Testamento, existem várias pessoas que foram consideradas Satanás, adversário. Jesus fala para o próprio Pedro: arreda-te de mim, Satanás, arreda-te de mim, adversário, porque você está se opondo a um plano que Deus está me dando e eu estou executando. Então, a Bíblia fala muito pouco sobre a pessoa desse anjo caído, né? Ela fala sobre as obras dele, sobre a maneira dele trabalhar, né? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas criou-se um misticismo dessa teologia medieval, que a gente ainda vive um pouco, uma teologia medieval desse demônio vermelho, de chifre, de rabinho, que na verdade foi uma figura criada pela Igreja Católica, né, para criar todo um misticismo em cima desse ser que a gente conhece muito pouco. A gente vai para o break rapidinho, mas no próximo bloco a gente volta com Antenados na Geral, nesse assunto que é muito interessante para muitos. Não gosto de falar sobre isso não. Mas a gente vai tratando para a sua reflexão, para que você não seja levado por ventos de doutrina, má compreensão do texto e a compreensão da sua própria vida. O Antenados na Geral volta já com esse assunto aí muito intrigante. Antenados na Geral, sua tarde, sua madrugada, seu dia, uma beleza. Sempre um assunto muito bacana sendo conversado por aqui. Eu volto já.